Oi. Saudações a todas e a todos. Nosso próximo assunto de hoje, é a República. Então, na última aula nós falamos sobre o fim da monarquia e o golpe militar que levou Dom Pedro II ao exílio e implantou no Brasil o regime republicano, o sistema republicano de governo. Vou compartilhar com vocês de imediato aqui o nosso PowerPoint. E nós seguimos o nosso roteiro. Então tá lá. Nosso título é um título até muito sugestivo, né? A República dos Fazendeiros. A consolidação, formação e consolidação da República Oligárquica, de 89 a 1920. Por que 1920? Porque a partir dos anos 20 da década do século passado, nós vamos ver aí um no outro cenário, né? Essas relações republicanas no Brasil. E o título A República dos Fazendeiros justamente fica porque, de fato, nós saímos de uma monarquia absolutista e caímos agora numa ditadura da oligarquia agrária, da oligarquia latifundiária, especialmente dos cafeicultores do Sudeste. Né? Nós vamos ver nisso aí por que a gente fala dessa, né, ditadura da oligarquia cafeeira, porque nós vamos ver as características todas aí a partir de agora a respeito dessa forma de governo plantada no Brasil com o golpe militar de 1889. Então, já passando aí para vocês, viva a República, viva o povo brasileiro. Então, os principais jornais do Rio e de São Paulo, né, especialmente de São Paulo, aí, já no dia seguinte ao golpe militar que destronou Dom Pedro II e implantou uma república no Brasil, os jornais, as primeiras manchetes, né, diziam: viva a República, viva o povo brasileiro, né, numa euforia como se esse povo tivesse participado efetivamente, fazia parte, né, efetivamente desse agora novo regime que se impunha sobre o Estado. Na realidade, ficam aqui sempre as palavras, né, de Aristides Lobo. E o povo assistiu bestializado, né, sem saber o que tinha acontecido, bestificado, né, com cara de besta, né, de interrogação. O que aconteceu? Quer dizer, esse povo que foi foi colocado agora dentro de um Estado do qual ele também não participou da sua construção, na sua grande maioria. Lógico que aí você tem uma classe média urbana, especialmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, uma oligarquia agrária, que é a patrocinadora de todo esse momento. Esse pessoal, de fato, estava dentro do projeto agora instituído, né? E nós vamos perceber que, ao longo do tempo, esse povo brasileiro, né, não vai estar incluído nesse processo. Especialmente quando nós falarmos do regime representativo, né? Então vamos lá. O primeiro governo republicano no Brasil é o governo provisório, né? É um governo de militares, é um governo militar, né? E quem assume é Deodoro da Fonseca. Então, tão logo dado o golpe, né, instituiu-se um governo, basicamente com a participação dos militares ali na sua formação inicial, né? Os positivistas
mais exaltados, né? As figuras, ora agora convertidas à República, o caso, por exemplo, de Rui Barbosa, né? Então forma esse governo provisório e com características de governo militar mesmo, porque o Deodoro é um militar, um sujeito que não é político. Primeiro, ele não era um republicano convicto, né? Ele se converteu ao republicanismo. Segundo, ele é um militar, e o militar ele não tem, por formação, né? Uma das características fundamentais do político, que é a negociação, né? A transigência. Ele era um sujeito autoritário, intransigente, né? Tal qual parece até hoje um sujeito que reagia né? com dureza qualquer forma de crítica, né? Então, ele vai dizer, por exemplo, num determinado, eu não consigo conviver com esse Congresso, né? E vai, inclusive, tentar fechar o Congresso, que não vai ser possível, porque vai ter uma reação que vai acarretar justamente na sua saída do governo. Mas continuamos aí, né? Os primeiros atos, vai dizer que era um governo interventor, né? Intervém nas juntas governativas nos estados. O que significa isso? Ele tirou todos aqueles representantes das províncias. Agora, essas províncias são transformadas, chamadas de estados, né? Nós vamos falar disso na Constituição. Intervém e coloca ali representantes dos seus interesses ou do interesse daqueles que os cercavam, né? E impõe uma excessiva centralização sobre tudo, né? Especialmente quando na política financeira de Rui Barbosa fica nítido, né, que o governo tinha não era um governo preparado de fato para assumir essa transição de regime, né? Mas uma dos seus primeiros atos foi, né, na indicação de Rui Barbosa para ministro das Finanças, e o ministro Rui Barbosa lança uma política financeira posteriormente chamada de o encilhamento. O que significava essa política financeira? Uma política de emissão, né, de moeda e de facilitação de créditos. Pensava o senhor Rui Barbosa que a República se consolidaria, né, com uma política financeira forte e rumo à industrialização. Então, ele cria um plano de governo, plano de Estado econômico, para que no Brasil, né, partisse de fato aí para a industrialização. Ora, o regime herdou da monarquia uma crise econômica e social gravíssima, né? Crise de financeira, né? De pagamentos, de balança comercial desfavorável, uma crise social em que entraram aí na transmissão do trabalho escravo para o trabalho livre de uma multidão de trabalhadores, ex-escravos agora, costados ao bel prazer da vida, né? Então, sem perspectiva nenhuma, o Estado não se preparou para assimilar esses trabalhadores agora num regime de trabalho livre, num regime assalariado. Então, portanto, você não tinha. Era um Estado essencialmente agrário, né? Na sua grande maioria. Então, o que é isso? É, o Rui Barbosa cria uma política de emissão de moeda, então vamos fazer moeda. Para isso, ele cria 3 bancos, né, para emitir moedas: um no Rio de Janeiro, um em Porto Alegre e um no Nordeste, em Salvador, deixando São Paulo de fora, agora já é o principal centro econômico do Brasil. Isso não agradou aos paulistas, né? Isso vai ter consequências. Então, pegar crédito com o governo, construir empresas e produzir e gerar empregos e produção e assim por diante. Essa era a ideia de Rui Barbosa. Ora, o que aconteceu? Apareceram os mais estapafúrdios projetos, né? Como, por exemplo,
uma, uma, uma ferrovia transcontinental, né? Coisas dessa natureza, impossível de ser aí, né, executadas. Então, e a maioria do dinheiro que foi pego foi para a Bolsa da especulação em empréstimos, o que acarretou o quê? Numa fortíssima especulação. Aquelas indústrias que funcionavam e pegaram crédito para poder crescer, na medida que essa especulação de gente pegando dinheiro e colocando, emprestando isso a juros e etc., em vez de jogar isso na produção, o governo é obrigado, aí surge a inflação, porque o governo é obrigado a desvalorizar a moeda, os preços dos produtos elevam, que nós chamamos de inflação, né? Gera uma desvalorização monetária forte, levou essas empresas que já funcionavam à falência, e com isso piorou a situação do país de uma forma, agora até então, inédita, né? Então, o governo provocou um momento de especulação muito grande, né? E com isso, inflação e desvalorização monetária, seguido de emprego e de empresas que vão a falências, né? Bom, feito isso, já começou ali a derrocada do governo é, do Marechal Deodoro, né? Começa ali os seus embates, né? É, em 91, é convocado, mesmo com eleições consideradas extremamente fraudulentas, convocado uma constituinte para elaborar a primeira Constituição republicana no Brasil. Agora, a segunda Constituição do Estado brasileiro. A primeira Constituição de 1824, Constituição monárquica, agora a Constituição republicana de 1892. Então, em 91, né, eleita uma, mesmo que fraudulentamente, eleita uma constituinte, são representantes, né, que vão elaborar essa Constituição e dominam, na sua grande maioria, esses representantes constituintes, os paulistas, né, que nós vamos chamar de republicanos objetivos, aí um pouco para frente, né? Bom, dentro dessa Constituição, eles vão elaborar uma Constituição cujo os grupos se colocam, de um lado, um regime centralizado ou num regime descentralizado. Então, veja que essa coisa de centralização e descentralização no Brasil já não é de agora, ela já está lá desde o segundo reinado, não é mesmo? Então, de um lado se posta o Deodoro, parte do exército, os positivistas, né, mais radicais, ali, Quitino Bocaiúva, Benjamin Constant, etc., né? Que são defensores de um regime centralizado, né? Cujo governo do presidente seja um governo forte, né? Parece que está aí até hoje. Essa discussão ainda não saiu do nosso cenário político. Não resolvemos essas questões até hoje, né? O que tem acarretado uma série de problemas e embates o tempo todo políticos, no meu entendimento, desnecessários, né? Do outro lado, os chamados democratas, a gente coloca aí entre aspas, né, que pregavam, aí cita a figura de Aristide Lobos, né, Silva Jardim, né, que pregam uma república radical que assegura os direitos políticos e civis e políticos do cidadão. Significa isso, uma república, um regime republicano que representa de fato aquilo que a própria palavra indica, né? A coisa pública, e garanta direitos, né? A participação, etc., dos cidadãos e cidadãs. Nesse tempo não se fala muito em cidadão, não, né? Não, cidadão. E os chamados republicanos objetivos, esses que dominam o sistema, né? A Constituinte, que são, a maioria seus, né? São os, os paulistas, né? Que defendem a descentralização, a maior autonomia das províncias, a maior autonomia das províncias, agora dos estados, não é isso? Que eles sejam, que eles possam, né? Ter maior autonomia de poder e resolver os seus problemas mais imediatos. Ficando apenas
a presidência, o governo central, como um guardião da unidade federativa, né, da segurança do território e assim por diante. Então, a Constituição de 82 é promulgada em 1892, né, e ela traz aí, baseada na Constituição dos Estados Unidos, veja que eu até falei o nome, né, Estados Unidos do Brasil, né, República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Ela traz agora o que chamamos de federalismo. 20 estados com autonomia, elegendo seus governadores, os seus deputados estaduais, né, tendo uma política de crédito, uma política liberal de crédito, podendo fazer crédito externo, né, uma política de impostos e taxas, etc. Então, estados autônomos, não soberanos, mas com muita autonomia. O presidencialismo, como regime representativo de governo, né, a cada 4 anos eleito o presidente da República, né? Esse presidente tem como prerrogativa manter a unidade territorial, a manter a unidade política do Estado, né? Intervir quando houver necessidade de alguma rebelião, uma rebeldia, um ato de rebeldia que atente contra a Constituição, mas o presidente é esse aí, né? Eleito pelo povo, chamado regime representativo, que significa o quê? Que, né, nós podemos eleger todos, o presidente, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional. O Congresso agora é bicameral, né? O Senado continua, né? O Senado e a Câmara dos Deputados, os governadores de estados, os prefeitos dos municípios, né? Os vereadores do Legislativo Municipal, os deputados estaduais, tudo eleito diretamente por esse povo, através do chamado sufrágio universal. Ou seja, agora não se tem mais o voto censitário. Então, agora todo cidadão, homem alfabetizado, tem direito a voto. Então, nesse aspecto, vocês vão ver que esse regime representativo não representa em muita coisa, não. Porque você retira ali os analfabetos, né, as mulheres, os clérigos, membros de religião, né, os soldados, os praças, né, porque oficiais podiam. Aí você já viu como é que fica, né? Então, a minoria, mas já é um passo aí para o voto aí ser o voto de todos, né? E a separação do Estado e da Igreja, quer dizer, o Estado se separa da Igreja à medida que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, o regime é temporal, né? Religião é uma coisa, política é outra. Então, e deixa muito claro para nós, né? Através do reconhecimento dos documentos do Estado, agora não mais os documentos da Igreja, como documentos de cidadania, né? Então, está lá o cartório de registro de imóveis, está lá o cartório de registro civil, cartório de registro do óbito, do casamento e assim por diante, né? Bom, o Deodoro da Fonseca, não satisfeito com essa Constituição, né, que estava sendo elaborada, ele resolve fechar o Congresso, né? E aí o seu vice-presidente, Floriano Peixoto, não aceita e, apoiado por parte do Congresso, não deixa o golpe acontecer, porque o Floriano vai intervir naqueles estados que não apoiaram o seu golpe, né? Vai destituir os governos dos estados, né? E aí você já tem um problema sério da revolta federalista no Sul. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, o Floriano assume, e assume com a prerrogativa, com muito poder, de consolidar a República. Então, é promulgada a Constituição, né? A revolta da Armada, é uma revolta que ele vai enfrentar no Rio de Janeiro, quando vários, né, o, 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 o almirante Custódio de Melo se revolta, que era um defensor do Deodoro, né, no poder mais centralizado, né? Ele
Ele se revolta e diz que vai bombear, né? Promete bombardear a cidade do Rio de Janeiro. O Floriano, com o apoio do Exército, né? é, reprime essa revolta com bravura, né? Com bastante braço de ferro, né? Lá no Sul, brigando os federalistas, uns centralizadores e descentralizadores, né? O Floriano, né, apoia os descentralizadores, os chamados federalistas, né? E, com isso, consolida a República no Brasil. Então, agora o regime está consolidado. Os cafeicultores lançarão a candidatura, os paulistas, né, a candidatura do cafeicultor Prudente de Moraes, e ele vai ganhar a eleição, né, e será o primeiro presidente civil da história do Brasil eleito, né, pelo sufrágio universal, mesmo que fosse muito pouco muito poucos eleitores, mas inicia-se o regime aí republicano de fato no Brasil. Saudações a todos e a todas. Tenham todos um bom dia.